O paparazzo rubro-negro estava certo. Fraco era o Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui também. A possibilidade de Everton Ribeiro saindo do Mengão. E após a festa polêmica, Gabigol pode ir para o banco. Qual seria a única chance para Gabigol não ir para o banco? E também, né, a questão de Landim estar se isolando ali no comando do Flamengo, né, no clube. Né, também interesse do Flamengo confirmado por outro jornalista em executivo de clube da Série A. A gente também vai falar do Pardal voltando. Pois é, rapaz. Pardal voltando no Flamengo, professor Pardal. Rapaz, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas e começa daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar, como eu falei, em todas as plataformas, mas você que está no YouTube, especialmente, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e eu também lembro vocês que no chat, comentário fixado, estão os links aí, né? Tem o link do 6 de 6, a rodada está aberta, mas encerra ainda... Tá pra encerrar, você tem as últimas 24 horas aí pra você fazer os 6 palpites e ganhar aí 250 mil reais ou 10 mil reais. E também os nossos grupos de sinais, que estão bombando e vem coisa nova por aí. Além de tudo, o nosso grupo de dicas esportivas, que ontem a galera arrebentou, ganhou um monte de dinheiro, todo mundo se dando muito bem no nosso grupo de dicas esportivas. São ali dicas que uma equipe manda pra vocês. Tá tudo aí no nosso chat e comentário fixado. Bem... eu vou começar aqui falando sobre essa questão aí do Everton Ribeiro, né? A gente sabe que o Everton Ribeiro, sendo contratado, vai ser o último contrato da carreira dele. Um contrato talvez de 2 anos, já está com a idade avançada e surgiu, né, o Flaweb trouxe uma informação, desculpe, do interesse do Inter Miami, time do Messi, time do Lionel Messi, na contratação do Everton Ribeiro. Cara, eu falei já aqui algumas vezes que hoje o Everton Ribeiro não tem mais mercado na Europa, que seria mercado nacional ou que ele não aceita, né? Pela identificação que ele tem com o Flamengo, o Totói, o Baby Guto, todos eles ali, os dois apaixonados pelo Flamengo, e ele mesmo tem uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. Ele não aceitaria sair do Flamengo para ir para outra equipe brasileira. E aí a única possibilidade é o quê? Arábia, MLS, né? E a proposta que chegou, segundo está chegando para ele, para o staff do jogador, e mesmo assim também tem a dúvida se o Flamengo vai querer ou não renovar com ele. Já saiu até no GE, já saiu no UOL, que o Flamengo, e a gente também trouxe aqui, que o Flamengo poderia renovar por mais 1 ano com o Everton Ribeiro, mas o Flamengo não está com pressa. Eu até ontem falei... Desculpa mais uma vez. Eu falei que o Bruno Henrique, o contrato dele encerra antes do Gabigol e ele mesmo ainda não renovou. Querem renovar por mais 2 anos, mas o Bruno Henrique mesmo não renovou. E por que vai ficar nesse desespero para renovar com o Gabigol? Pois é. Então é uma das coisas até que eu gostaria de ler os comentários de vocês. Com relação ao Everton Ribeiro, o Flamengo está reavaliando a possibilidade de renovar ou não, tá? Então, a situação que saiu foi a seguinte, que uma notícia aí do Flaweb revela uma saída ganhando força no clube, que é a do Everton Ribeiro, que tem uma oferta de 2 milhões de reais por mês para jogar no Inter Miami, que é o time do Lionel Messi. A proposta conta com um vínculo de 3 anos. Cara, se eu posso dizer alguma coisa pro Everton Ribeiro, é que isso aí é a proposta da sua vida. 2 milhões por mês, 3 anos, um jogador que já está com a idade dele, o Ribeiro está com, ele é 34? Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que é 34, né? Everton Ribeiro. A galera já deve estar respondendo no chat aí. Acertei? 34, acertei. 34 anos.
um contrato até 37, ganhando 2 milhões por mês, meu amigo, eu não costumo desejar o mal de ninguém, eu, pelo contrário, desejo o bem. Isso seria muito bom pro jogador. Isso seria muito bom pro jogador. Eu gosto dele? Gosto. Ainda acho que ele tem lenha para queimar? Tem lenha para queimar. Mas uma proposta como essa é difícil, né? Se ela se confirmar, o Flaueb que trouxe aí, mas se confirmar isso, é um valor muito alto pela idade que o jogador tem, né? Então, eu de verdade posso dizer para vocês que isso aí não chegaria da Europa, não chegaria de lugar nenhum. Essa proposta da MLS pode ser muito interessante e aí o Everton Ribeiro pode estar se despedindo do Flamengo. O Flamengo pode ter aí novidades na equipe que vai enfrentar o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno, pelo menos através dos treinos, né, segundo o GE, o nosso amigo Fred Gomes, o retorno do sistema com 3 zagueiros que, segundo o GE, foi testado por Jorge Sampaoli no último treino. O treinador argentino optou por escalar Fabrício Bruno e Léo Pereira, né, junto do zagueiro Eric Pulgar, que atuou de forma mais recuada, fazendo a função de terceiro zagueiro, tá? Outra possível novidade é a presença do atacante Pedro na equipe titular. Camisa 9 vem se destacando nos últimos treinos e tem grandes chances de ser titular no Clássico. O Gabigol, que fez a festa, né, de 27 anos, de aniversário, aquela festa polêmica, pode ir para o banco. O Flamengo jogando com um sistema de 3 zagueiros, eu espero que dê certo de todo o coração. Mas o retorno do professor Pardal me assusta, né? O cara consegue fazer... para fazer uma coisa boa, ele tem que fazer uma coisa ruim sempre. Impressionante. Eu espero que dê certo. Sistema com 3 zagueiros contra o Botafogo, com o Eric Pulgar protegendo ali a zaga também, jogando como um terceiro zagueiro, né? Não foi falado em Davi Luiz nessa função, e sim no Eric Pulgar. E aí... O Pedro retornando à equipe. A grande questão, e aí que a gente sabe que ainda não ficou definida, né? Quem vai jogar ali no lugar do Arrascaeta? Quem vai jogar ali no lugar do Everton Ribeiro, do Luiz Araújo? É o Everton Ribeiro? Bem, tem uma outra matéria aqui que nesta semana o atacante foi assunto nos jornais, o Gabigol, e o Paulo Vinícius Coelho, do UOL, comentou o seguinte: Gabigol hoje é no máximo o 4º melhor jogador do Flamengo. Concorda com o PVC? O Gabriel de 2019 tinha privilégios porque era completamente diferente dos outros jogadores do Brasil. Hoje o Gabriel não é o melhor jogador do Flamengo. Quem é o melhor? Arrascaeta. Aí depois você pode falar o Gerson. Não, também não tá não. Bruno Henrique, aí beleza, que voltou ligando o turbo de novo. E a última opção hoje é o Gabigol. Tem na frente do Gabigol outros jogadores aí, o próprio Léo Pereira na zaga. Então o PVC também batendo forte. E a gente teve o grande narrador, o João Guilherme, nosso amigo João Guilherme, falando também sobre essa questão do Gabigol, né? E aí eu vou falar sobre a única chance que o Gabigol tem de ser titular, tá? A gente vai falar aqui sobre essa única chance. Mas, ainda falando sobre o sistema de jogo com 3 zagueiros, eu me preocupo. Isso me preocupa muito, esse retorno do professor Pardal. Porque ele não consegue manter um estilo, manter um formato, manter o Flamengo jogando de um jeito. Ele não tem um time. Tudo isso me assusta, né? E aí eu vi torcedor falando assim, ele vai ligar o F, já sabe que não continua para 2024, agora ele vai ligar tacar o... Vocês sabem o quê, né? E aí isso tudo preocupa a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o João Guilherme, o que ele falou, porque eu achei espetacular. Escuta só. Gabigol, ele está... Ó. Gabigol, ele está seguindo o caminho, não no futebol, porque a qualidade de futebol é muito diferente de um para o outro. Mas ele está seguindo o caminho de Neymar Júnior, que é muito amigo dele. Porque, assim, isso tudo que você relatou aí, na minha opinião, mostra uma total falta de sensibilidade, de noção
do momento e passa o seguinte recado: tá mal, né? Perdemos tudo. Já ganhei 2 Libertadores, sou o maior artilheiro brasileiro da Libertadores, já dei aí 11 títulos pro Flamengo. Que se dane. Passa esse recado. Pode até ser que ele não pense isso, mas que passa isso, passa. Porque ele vê que a torcida está triste, está incomodada. Eles, jogadores, deveriam estar incomodados também. Tipo assim, pô, cara, nós ganhamos muito, né? A gente tá lá no Museu do Flamengo, ganhamos coisa pra caramba. Mas a gente tá perdendo muito também, né? Então daqui a pouco vai ter uma ala Gabigol. Uma ala só com os vexames que essa geração, ele falava isso, que essa geração de 2019, desculpa, que essa geração de 2019 passou, né? Porque são muitas vergonhas, são muitos títulos, são, mas são muitas vergonhas também. Esse ano foi só de vergonha, foi só de vexame. E isso aí deixa a gente realmente muito preocupado. E o João Guilherme está certíssimo com relação a essa notícia. João Guilherme está certíssimo com relação a isso, tá? A gente, então, tem aí a única possibilidade do Gabigol jogar, que seria jogando como um 10, porque ele não tem a camisa 10, não deram a camisa 10 para ele, não deram a camisa 10 pro Gabigol, então a única chance hoje do Gabigol jogar é como 10, é jogando no lugar do Arrascaeta. A gente não tem, né, outra situação que ele possa jogar, já que o Pedro vai jogar com o Bruno Henrique. E aí, se ele optar por Everton Ribeiro, e ainda mais com um sistema de 3 zagueiros, não tem vaga pro Gabigol, não. E como é que o Gabigol, o todo-poderoso Gabi, vai reagir a essa notícia de que ele agora é banco, né? Então a informação é essa, que ele vai definir ainda os substitutos de Arrascaeta e Luiz Araújo, né? E como testou 3 zagueiros, pode ser que não sobre muita possibilidade ali, que na verdade ao invés de 2, só vai ter um ali para substituir o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Um que faça um pouco essas 2 funções. E aí ele pode vir com Gerson e Vitor Hugo. Ou com Gerson e Everton Ribeiro, que não é a minha melhor opção, né? Mas volto a dizer, se o Gabi é 10, ele tem que jogar onde o 10 joga, correto? A notícia do UOL fala que o Landim, Landim se isola em decisão de manter Sampaoli no Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, isolou-se no clube na sua decisão de manter o técnico Jorge Sampaoli. Foi o dirigente quem contratou, e se ele vai definir quando de fato chegou a hora de uma saída, né? Quem vai tomar essa decisão é ele. O trabalho é visto como sem futuro por dirigentes aliados e o departamento de futebol. Todo mundo no clube vê como um trabalho sem futuro. Ambiente contrário. A maior parte da diretoria de Landim, fora do futebol, também defende a demissão de Sampaoli. Dentro do Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice de futebol, e o diretor Bruno Espinho também já ensaiaram um processo para trocar o treinador, mas não vão contrariar o presidente. Espindeu e Braz cogitaram discutir a situação de Sampaoli depois do jogo contra o Internacional na última semana, e a postura pública do mandatário, que afirmou que era óbvio que o treinador deveria ficar no cargo, barrou qualquer iniciativa. O presidente entende que não faz sentido qualquer troca de técnico antes do final do ano, tá? Mais uma derrota no Clássico diante do Botafogo, sábado no Newton Santos, no Engenhão, pode ser decisivo. A avaliação de aliados é de que a pressão vai aumentar bastante se houver
um resultado significativo a favor do rival, pelo amor de Deus. Bate na madeira. Né? A convicção de Landim seria testada contra a onda contrária. Pesa a favor da manutenção de São Paulo o entendimento de que há poucas alternativas no mercado. Né? Diante desse cenário, o técnico argentino resiste se passar sem grandes ferimentos pelo Botafogo. Por conta da crise, as reformulações no departamento de futebol ainda não estão no horizonte e qualquer nova avaliação será apenas depois da decisão. Contrariando aí o que o Mauro César falou, né? Que o Flamengo poderia... Ele não afirmou, né? Que o Flamengo poderia trocar o Sampaoli após o jogo com o Botafogo, justamente na data FIFA, né? Que foi uma coisa que seria mais provável, foi o que ele falou, mas se depender do Landim, não tem troca agora, nem data FIFA, nem momento nenhum, tá? O que a gente falou ontem, e até deu crédito lá pro Fabrício Lopes, do Jornal O Dia, e o Jornal O Dia hoje com o Fabrício voltou a publicar aqui a força de Marcos Braz no Flamengo. Em reunião, Landim reafirma a força, né, de Marcos Braz, aí a importância do dirigente a jogadores, tá? Então, ele fala da reunião aí, que eu tinha falado dessa reunião também, e aí ele confirma essa reunião, né, que ele foi convencido que para manter uma melhor estrutura profissional do clube, a contratação de um diretor de futebol seria fundamental, até para encontrarem um treinador que possa extrair deste elenco o melhor futebol. Em 2019, Pelaipe foi responsável pela indicação do Jorge Jesus e tudo mais. E aí, o problema todo é aquilo que a gente vai falando, não preciso nem ler, já sei o que ele vai falar. O Fabrício vai falar daquela situação que a gente trouxe ontem também, né? Que ele já estava falando sobre a grande liderança que o Braz tem em alguns grupos dentro do Flamengo, que também diminuiu, tá, Fabrício? Diminuiu um pouco, tá? A verdade é essa, mas ele ainda tem um poder de convencimento muito grande lá dentro. E aí essa questão aí, envolvendo a contratação do executivo, que aí a gente trouxe o nome do Alexandre Matos, esse nome inclusive foi confirmado, tá? Pelo Bruno Vilafranca, da S1 Live, foi mais um jornalista que trouxe que a informação procede, tá? Ele publicou aqui ontem, o Bruno Vilafranca, olha aí, são muitos portais e muitos jornalistas trazendo, mesmo que o Landim desminta a informação de que um executivo estaria vindo, confirmei a informação que o nome de Alexandre Matos ganha força na cúpula do Flamengo. Informação veiculada anteriormente pelo colega paparazzo rubro-negro, tá? Tá aí. Então, o Bruno Vilafranca é da S1 Live, tá? Mas a questão é a seguinte, ô Vilafranca, eu vou fazer um comentário aqui, vamos lá. Olha aqui, vou fazer um comentário aqui. Colega, aspas, sou amigo, não F. Só corrigindo você, tá? Mas é isso, é basicamente isso que a gente vinha falando, né? Então, o Alexandre Matos seria realmente um nome interessante. Foi o cara responsável aí também, né, por trazer o Vitor Roque para o Atlético Paranaense, depois fazer aquela venda histórica e montou um time do Atlético Mineiro que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil com 143 milhões de reais. Ele contratou 11 jogadores, montou um timaço, fez meio que o Botafogo fez agora, gastou até menos o Botafogo, mas ele fez e já ganhou os títulos, né? Então a gente pode usar como parâmetro que ele já foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro com o Atlético. O Atlético Mineiro, logo depois que ele montou tudo isso, é que o Atlético, aí chegou depois o Caetano e tal, mas foi ele que preparou tudo. E aí o Atlético foi campeão, então o Botafogo ainda não foi eliminadinho agora, né? Sem meu tapetinho, foi eliminadinho, né? O Botafogo na Sul-Americana, o São Paulo também foi eliminado, e aí a gente tem a situação do Botafogo tem realmente um investimento menor e que pode ganhar títulos importantes, ganhar um título importante, né? Ganhar o brasileiro agora, o único que sobrou para eles, que eles estão disputando, devem vir até com mais força, mas
se ganharem, tiveram realmente um brasileiro com um investimento de 28 milhões, foi o que falaram em matérias aí, eu acho que foi um pouco mais, né? Vamos colocar aí entre 28 e 50 milhões, mas um investimento muito menor do que o Atlético Mineiro naquela época, e muito menor do que qualquer investimento do Flamengo. Ganhou muitos títulos, beleza, a gente está usando os pets aqui todo dia, beleza, muitos títulos, todo ano aí o Flamengo ganhou título. Agora, realmente a que preço, né? Foi caro, uma montagem aí muito cara de elenco, né? Então, interesse confirmado, o Landim desmente, mas a gente sabe que alguma coisa tem acontecendo, e óbvio que a influência forte do Braz e tudo isso, o Braz não gostou dessa possível chegada de um executivo, e o Landim veio a público e disse que não, óbvio, vamos acreditar no presidente do Flamengo. Se ele está dizendo que não, é porque não tem nada mesmo, então tá todo mundo errado e o presidente está certo. É isso aí. Bem, a gente também, então, falando aqui sobre aquele jogo do Fluminense ontem contra o Olímpia, que só vem para provar que o pegamos o Olímpia eu estava certo. O paparazzo rubro-negro estava certo. Zoaram pra caramba e estava certo. Quem pagou mico foi o Flamengo. Quem fez vergonha foi o Flamengo. Foram esses jogadores, né, totalmente descompromissados. O Fluminense tem uma folha de 6 milhões de reais. A do Flamengo é 5 ou 6 vezes maior do que a do Fluminense. A folha salarial mensal. A folha do Flamengo é 6 vezes maior que a do Fluminense. E o Fluminense deu 2 porradas nos caras. Como o Flamengo fez em 2021 com o Renato Gaúcho, que deu 9-2 nos caras. O Fluminense ganhou dos caras por 4 gols de diferença. 4 gols de diferença. Né? Ganhou de 2 gols de diferença no Rio e meteu 3-1 ontem. 4 gols de diferença. E o Flamengo perdeu para esses caras. Eu estava errado? Ou o Flamengo não tem um elenco mais forte que o Fluminense e eliminou o Fluminense na Copa do Brasil? Eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. E não tem um elenco pelo menos mais caro que o do Fluminense? Claro que tem. Só que eles têm agora o Diniz, pelo menos ainda tá salvando lá, né? A gente nem treinador tem. A gente só tem um pardal aí, a gente não tem treinador. Não tem comando. E paga muito mais alto o salário ao jogador, a folha muito mais alta, mas o Fluminense foi lá e fez o dever de casa. E ganhou esse time fraco 2 vezes, como o Flamengo deveria ter feito. O mesmo Flamengo que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, tinha totais condições de fazer, mas não fizeram por quê? Desinteresse, falta de compromisso, sacanagem. Entendeu? Levei na brincadeira, a galera que zoou, pegamos o Olímpia, o próprio Olímpia, agora que tá eliminadinho também, né? Foi lá e me zoou, postou lá o pegamos o Olímpia. Tá eliminado agora também, não ganhou porra nenhuma. Mas é o que eu falo pra vocês. O culpado disso são os jogadores, é o Sampaoli e companhia. O Flamengo tinha totais condições de golear os caras, como goleou em 2021. Uma, ou pelo menos duas vezes, ou pelo menos uma. É isso. Uma vergonha. O Flamengo perde pra ele mesmo. O Flamengo perdeu a Libertadores pra ele mesmo. Não foi pro Olímpia, não. E era pra comemorar mesmo, que era o adversário mais fraco nas oitavas. Olímpia ou o Deporte Pereira. Mas o Flamengo também ia perder pro Deporte Pereira. Quer apostar? O Palmeiras meteu 4 de diferença, 4-0 e 0-0. O Flamengo era a mesma situação. O Flamengo ia ser a maior vergonha ser eliminado pelo Pereira. Tá? E pra gente completar, o Palmeiras também, agora eu vou comentar com vocês, lá do outro lado da chave, do lado de cá, o Fluminense passou pelo Olímpia, que eliminou a gente, pega o Inter, Palmeiras pega o Boca. Mas o Palmeiras sentiu a lesão do Dudu, tá? E sentiu bastante. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, um grande abraço. Fui!